Meus amados, graça e paz, mais uma vez juntos, para trabalharmos mais um livro. E dessa feita nós vamos falar sobre o livro Pecados Intocáveis, do Jerry Bridges. E nós vamos começar a trabalhar esse livro a partir de hoje. Nós vamos intercalá-lo nos dias de segunda, quarta e sexta. Então estaremos aí trabalhando na meditação desse livro, eu e o presbítero Elano, como fizemos assim com o último livro que estudamos, o livro A Genuína Experiência Espiritual, do Jonathan Edwards. Dessa maneira nós vamos então começar hoje a trabalhar esse livro, essa obra intitulada Pecados Intocáveis. Você vai perceber uma coisa, como o título já deixa muito claro, o autor ele vai trabalhar a questão do pecado nesse livro. Mas ele não vai focar naqueles pecados, meus amados irmãos, que são os pecados óbvios cometidos pela sociedade, mas sobre aqueles pecados mais sutis, que são cometidos pelos cristãos e que de fato são o público-alvo dessa obra. Então, um dos focos principais desse livro é despertar os crentes a uma realidade muito comum no meio deles. A preocupação com esses pecados graves cometidos pela sociedade, na sociedade, e uma vez que você faz isso, você acaba deixando de ter que lidar com os seus próprios pecados, aqueles pecados mais refinados, aqueles pecados menos óbvios. A gente lembra também que nesse processo, a gente vai falar muito sobre isso aqui, o Evangelho, ele é extremamente fundamental. Só que o Evangelho, às vezes, ele é encarado de uma forma equivocada. As pessoas acham que o Evangelho ele deve ser pregado, Muitos cristãos têm esse pensamento. O Evangelho deve ser pregado apenas para aqueles que agora ainda não são crentes, ou seja, para os descrentes. Mas, meus amados irmãos, o Evangelho, ele cumpre seu propósito na nossa vida. Ele cumpre quando nos traz a salvação, mas o Evangelho também tem um outro foco importante. O Evangelho é aquele meio pelo qual nós somos ensinados a lidarmos com o nosso pecado, dia após dia, com o nosso pecado diário. Então, ele tem a sua extrema importância para nós, não apenas nesse processo de salvação, mas também naquilo que nós podemos falar com o processo de santificação. O capítulo 1, então, ele aborda um tema. O tema é santos comuns, E ele vai abordar isso com base, principalmente, ele vai iniciar esse capítulo principalmente com base nas cartas que o apóstolo Paulo escreve para a igreja de Corinto. Então, quando a gente folheia a Escritura e a gente se depara com essas cartas de Paulo à igreja de Corinto, uma dentre as várias coisas que nós vamos perceber quando Paulo escreve, meus amados irmãos, é notar que a igreja de Corinto é um exemplo de grande desordem moral e teológica. Dessa maneira, o que acontece? E é interessante isso, você está diante de uma igreja que tem um problema sério de moralidade, você tem um problema de teologia, de compreensão teológica da igreja, ainda assim Paulo vai escrever nas suas duas cartas, chamando aqueles irmãos de santos, ou separados para serem santos. À medida que o tempo vai passando, as nomenclaturas, as palavras, elas vão sendo compreendidas de uma maneira diferente. Então hoje, por exemplo, se você lê a carta de um apóstolo, as duas cartas do apóstolo Paulo à igreja de Corinto, talvez você não chamasse aqueles irmãos de santos. Talvez você os designasse, por exemplo, de um grupo de homens mundanos que estão dentro da igreja, Mas nunca você iria usar essa designação de santos. Então, qual é o problema que já surge aqui, meus amados irmãos? Por exemplo, na tradição católica apostólica romana, a santidade ela é conferida póstumamente àquelas pessoas que tiveram caráter e que fizeram em sua vida grandes realizações. Não é à toa que você vai perceber que no decorrer da história cristã, a grande maioria, quase sua totalidade dos apóstolos, receberam esse título, o título de santos. Mas perceba que, contudo, fora desse círculo da igreja papista, do romanismo e das tradições ortodoxas, esse termo santo ele é raramente utilizado nesse contexto. Quando geralmente ele descreve uma pessoa idosa e de caráter valioso. Então, percebam como é que o apóstolo Paulo ele pôde, diante de uma realidade dessa tão grotesca da igreja de Corinto, chamar aqueles irmãos, então, de santos. Onde é que a gente encontra essa resposta para isso que Paulo faz? E nós encontramos isso, o significado dessa palavra, na própria Escritura Sagrada, no uso que a própria Bíblia faz dessa palavra. E aí você vai perceber que o termo grego utilizado para essa tradução, santo, ele não se refere ao caráter da pessoa, mas ele se refere ao estado do ser da pessoa. Então, o significado literal desse termo grego utilizado
é separado para Deus. Então, nesse sentido, o cristão mais simples, o cristão mais imaturo, o neófito, né, o novo na fé, ele é santo. Essa é a condição agora, é o estado do seu ser. Mas com isso vão surgindo algumas outras perguntas, tá? E uma pergunta importante é, separados para quê? Ou melhor, separados para quem? E a resposta é muito simples, separados para Deus. Uma outra pergunta a ser respondida, como separados para Deus? Meus amados irmãos, a Bíblia responde, santo é alguém que Cristo comprou, não é? Com seu sangue na cruz, quando ele morre na cruz do Calvário. Quando ele verte o seu sangue, ele separa para si, não é? Homens para que se tornem sua propriedade. Jesus faz isso. E Paulo nos ajuda a compreender muito bem essa ideia. Por exemplo, quando Paulo escreve a Tito, no capítulo 2, verso 14, Paulo diz, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Ou quando Paulo também escreve, né, estamos falando aqui da igreja de Corinto, 1 Coríntios capítulo 6, verso 19 e 20, Paulo diz lá, acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos, e aí ele dá razão disso, porque vocês foram comprados por preço, e agora, não é? Pois vocês devem glorificar a Deus no vosso corpo. Então percebam que essas perguntas são importantes serem respondidas. Nós fomos separados para Deus, o crente é separado para Deus, o meio de separação é a morte, é o sangue de Cristo Jesus. Cristo então se apropria dessas pessoas e aí, meus amados irmãos, a finalidade é que nós devemos então glorificar a Deus em nosso corpo. Mas uma outra pergunta que o Jerry já aborda nesse primeiro capítulo e responde, o que significa ser separado, irmãos? E é bem simples a gente entender isso. Significa que como cristão você foi transformado, não é? A imagem do Filho de Deus, a imagem do próprio Senhor Jesus Cristo. E agora você foi reservado para Deus, com a finalidade de glorificar a Deus cada vez mais, à medida que a sua vida vai passando por transformações. Transformações essas que são efetuadas pelo próprio Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Paulo, por exemplo, quando escreve em Atos, no capítulo 26, verso 18, ele nos dá essa ideia, quando ele nos diz, por exemplo, que essa transformação que aconteceu conosco, não é, por causa da morte vicária do Senhor Jesus Cristo, ele nos dá a ideia de que nós saímos das trevas para a luz. Nós deixamos o poder, nós fomos libertados do poder de Satanás para vivermos agora debaixo do poder de Deus. Ou como ele vai dizer num outro texto, nós fomos libertados do império das trevas e transportados para o reino do seu Filho amado, o seu Filho Jesus Cristo. Então, tendo em vista isso, meus irmãos, nós chegamos aqui a uma conclusão. Estamos falando de uma obra do Espírito Santo, uma obra que é prerrogativa do próprio Deus. E aí a gente chega aqui a uma conclusão, uma primeira conclusão. Meus irmãos, o nosso comportamento, ele não nos torna santos. Eu vou repetir, o nosso comportamento, ele não nos torna santos. Nós somos santos, meus amados irmãos, unicamente pela ação sobrenatural e imediata do Espírito Santo de Deus, que realiza, não é, a prerrogativa do Espírito, uma mudança profunda em nosso coração, ou seja, lá no mais profundo do nosso homem interior, do nosso coração de fato, para que de fato nos tornemos novas criaturas em Cristo Jesus. Essa mudança, por exemplo, ela toma uma proporção belíssima, né? Quando ela é anunciada profeticamente lá pelo profeta Ezequiel, no capítulo 36, verso 26, ele diz assim, o próprio Deus falando, né? Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo, tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Agora, nós precisamos ter cuidado também. Nós precisamos ter cuidado, meus amados, para não pensarmos equivocadamente que santo é alguém que não peca mais. Não, meus irmãos, não há essa ideia na Escritura.
E eu chamo a atenção para algo muito simples. Olhe para você mesmo. Você que é um crente, você que é alguém que foi separado, que foi comprado por um preço, não é? O sangue de Jesus vertido. Você foi separado para Deus. Você é um cristão. Então olhe. Basta olhar para você. Precisamos olhar para nós honestamente. Devemos admitir que nós pecamos o tempo inteiro. Nós pecamos em pensamentos, nós pecamos em palavras, nós pecamos em ações. Meus amados irmãos, a coisa é tão séria com o pecado, que até as nossas melhores atitudes, não é? Elas são manchadas, não é? E elas são motivadas muitas vezes por desejos, por condições impuras, ou pelo próprio pecado. Eis o porquê, talvez, Paulo, o próprio Jerry aqui aborde essa perspectiva, né, de santos comuns, começando então pelas cartas do apóstolo Paulo à igreja de Corinto. Por quê? Porque a igreja de Corinto é um exemplo extremamente detalhado dessa realidade. E qual é a razão disso? Paulo responde, por exemplo, em Gálatas, capítulo 5, verso 17. Porque a carne milita contra o espírito e o espírito milita contra a carne. E a realidade, a verdade, Paulo vai dizer, porque eles são o quê? Antagônicos, eles são opostos entre si. E ele diz que o espírito está militando contra a carne para que a gente não faça, não é, o que porventura é do nosso querer. Ele diz para que não façais o que porventura vocês querem fazer, seja do vosso querer. Mas para que nós façamos exatamente a vontade de Deus. Meus irmãos, todos os dias nós temos uma luta ferrenha no nosso íntimo, no nosso coração, na nossa mente, com os membros do nosso corpo. Todos os dias nós estamos em luta contra o pecado. E a pergunta é: o que fazer diante disso? E mais uma vez a Escritura responde. O apóstolo Pedro diz na sua primeira carta, no capítulo 2, verso 11, que nós precisamos nos abster das paixões carnais que fazem guerra contra a nossa alma. Cabe a nós, meus amados irmãos, lutarmos contra o pecado. Perceba que apesar do que Paulo escreve em 2 Coríntios capítulo 5, 17, apesar daquilo que nós vimos aqui, essa mudança interior proclamada pelo próprio Senhor lá, por boca do profeta Ezequiel, no capítulo 36, verso 26, falar de uma mudança definitiva no homem interior, falar de um resultado, de uma mudança completa de coração, ainda, meus amados irmãos, é algo ao qual nós não temos como chegar. O homem em seu estado hoje, embora sendo parado, embora sendo santificado pela ação do Espírito Santo, mediante a palavra de Deus, ele não tem como chegar a uma mudança absoluta. Lógico, ele tem uma mudança interior. O resultado é visível. O resultado não também é uma coisa que nós precisamos considerar. O resultado ele não é instantâneo e nem é absoluto. Nós seremos completamente perfeitos, destituídos de qualquer pecado na nossa vida quando nós recebemos o nosso último estágio do nosso processo de redenção, da nossa salvação, que é o quê? A nossa glorificação final quando Cristo vier. Mas até lá, há sim a progressão, não é? Em se vencer o pecado, não é? A mudança interior, os resultados visíveis que essa mudança interior, não é, produz naquilo, na maneira como nós pensamos, na maneira como nós agimos, na maneira como nós somos responsáveis com quanto à vida que nos é concedida pelo próprio Deus. Mas, irmãos, isso não é de um dia para outro e também não é absoluto. É progressivo. Você precisa compreender, isso é para toda a vida. Então deixa eu até fazer aqui uma aplicação, por exemplo, aqueles cristãos idosos, não é? Aqueles irmãos que acham que, por exemplo, quando estão já numa idade muito avançada, não tem mais como progredir, não tem mais como crescer. Pelo contrário, irmãos. A progressividade na vida cristã, o crescimento na graça e no conhecimento de Cristo, é até o último respirar nessa vida. Até ali nós podemos continuar sendo desenvolvidos, né? Cada vez mais parecidos com o nosso irmão mais velho, o Senhor Jesus Cristo. Até ali nós podemos colaborar com o reino de Deus na terra.
Deixa eu concluir então esse primeiro capítulo, meus amados irmãos. Assim como o apóstolo Paulo fez com os coríntios, né? O que Paulo faz quando ele escreve as cartas? E primeiro, ele vai certificar esses irmãos da sua real posição, ou seja, eles foram separados, eles são santos, eles foram reservados para o próprio Deus. E aí ele vai aproveitar o restante da carta, meus amados irmãos, para exortar esses irmãos. Olha, a condição de vocês é essa, então agora vocês devem viver condignamente no Senhor, ou seja, em responsabilidade, em tudo que vocês vão fazer na vida. Tudo. Responsavelmente, condignamente, honrosamente, para a glória de Deus. Agora, lógico, nós precisamos compreender, meus amados irmãos, que existe de fato uma conduta imprópria para o santo. E essa conduta imprópria para o santo, ela tem um nome. O nome não é erro, o nome não é deslize, o nome é pecado. A conduta imprópria para todos aqueles que foram comprados por um alto preço, a própria vida do Senhor Jesus Cristo. A conduta daqueles que agora receberam um novo coração, um coração de carne no lugar de pedra. A conduta para aqueles que agora estão sendo regenerados por meio da obra do Espírito Santo. A conduta da qual eles têm que se afastar, ela tem um nome. E é uma conduta imprópria. E o nome dessa conduta imprópria é o pecado. Diante dessa breve meditação nesse primeiro capítulo desse livro, né, Pecados Intocáveis, deixa eu fazer aqui 3 aplicações rápidas. A primeira delas, meus amados irmãos, é a consciência que nós temos dessa luta, né, contra o pecado. Então você é um separado, você é um crente, né? Então você sabe que você vive uma luta constante. Então você tem que ter consciência dessa luta. Todos os dias existe, não é, o espírito militando contra a carne e a carne militando contra o espírito para não fazermos aquilo que é do nosso querer. Agora, meus amados irmãos, você não pode utilizar essa consciência que você tem dessa luta que existe em você para dar uma desculpa para pecar ou porque você pecou. Ah, pastor, eu pequei porque existe uma luta, né? O senhor sabe. Então tá aí uma luta entre o pecado e, né, entre a carne e o espírito. Então, em meio a essa luta, eu pequei. Meus amados irmãos, nós pecamos porque nós escolhemos pecar. Porque nós às vezes não estamos utilizando as ferramentas que o Senhor nos dá por meio do seu Espírito e por meio da sua palavra para lutarmos contra o pecado. E aí nós caímos. E nós fazemos isso exatamente porque nós queremos, porque nós somos irresponsáveis. Então, eu sei que eu tenho uma consciência que existe essa luta. Agora, essa consciência, ela não me excusa diante de Deus por pecar. Mas a consciência dessa luta deveria me fazer agir contra pecar, ou seja, a não pecar, a lutar mais ferrenhamente, a utilizar todos os meios que me são concedidos graciosamente pelo Senhor para lutar e mortificar esse pecado, ou seja, para fazer a vontade de Deus. A segunda coisa, diante disso, então, a gente tem que viver uma vida responsável, todos os dias, como um santo de Deus. Isso implica, meus amados irmãos, a nos dominarmos. Vocês vão se lembrar de Gênesis, né? Quando Caim chega na presença de Deus, ali aborrecido, porque Deus recebe lá o sacrifício, recebe, na verdade, primeiramente o ofertante, depois o seu sacrifício. Estamos falando de Caim e Abel, e aí Deus vira para Caim e diz assim: olha, Caim, por que teu semblante está caído? Deus conhece o coração do ser humano, né? Ele vai dizer: olha, o pecado bate à tua porta, cabe a ti dominá-lo. Então, meus amados irmãos, viver a vida responsável no cristianismo, não é? Como um santo, como um separado, implica em dominarmos-nos. Então, domine sua língua. Domine a sua língua. O pecado da língua é um pecado terrível. Repreenda a sua raiva, a sua mágoa. A Bíblia diz: irai-vos e não pequeis. Meu irmão, não adultere, não assassine, não seja impaciente. Viva de maneira responsável, porque você é um separado para Deus. Em terceiro e último, você se vê como um santo? Essa pergunta é importante. Esse é um dos problemas, meus amados irmãos, que existem em muitos cristãos.
Eles não vivem conforme a sua nova condição, ou seja, de separados. E por essa razão, eles acabam não acreditando, não é, que práticas, por exemplo, como a fofoca ou a própria impaciência sejam pecados. E eles acabam, então, tolerando esses pecados. Lembra que eu falei aqui, na verdade o Jerry fala no livro, né, que você acaba olhando muito para aqueles pecados que você julga que são muito graves na sociedade, mas olha muito pouco para aqueles pecados menos óbvios, mais sutis que você tem carregado. Então, isso é por falta de visão de que, de fato, você é alguém que foi separado, recolhido para o próprio Deus. Não pense, né, que esses pecados, por exemplo, pertencem somente aos não salvos. Mas nós devemos ter um cuidado aqui, meus amados irmãos. Eu quero citar, não é, as palavras do próprio autor, quando nesse cuidado ele nos diz, olha, existem muitos pecados que estão sendo aceitos pelos santos. Existem pecados aceitáveis pelos santos. E aí ele diz assim, não podemos viver num estado de negação do pecado, seja qual pecado for. Mas nós temos que trabalhar, meus amados irmãos, para que em cada pecado o nosso coração seja tratado, nós sejamos tratados. E a razão é uma só, o pecado é real. O pecado é real. Então que o Senhor possa te abençoar neste dia, que essa palavra, que essa meditação, ela possa fazer você refletir para a honra e para a glória de Deus. Um abraço a todos, meus amados.